Hoje, um programa muito especial, porque dados do Censo 2022, que foram revelados recentemente, mostram que a população brasileira está envelhecendo. Isso é reflexo da crescente expectativa de vida e da diminuição da taxa de fecundidade no país. Se por um lado é bom que estamos vivendo mais, por outro, isso tem sérias consequências. Uma delas é que cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência, como o Alzheimer, aqui no nosso país. A expectativa é de que esse número possa aumentar 5 vezes nos próximos anos. No entanto, o Brasil ainda não oficializou seu Plano Nacional de Demência, mas eu, você, nossas famílias, nossos amigos podem reverter isso. E para falar sobre esse assunto importantíssimo, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Catedral a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a Eliana Faria. Eliana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso Em Dia com a Notícia. Chegue mais pertinho do microfone para que a gente possa te ouvir com mais clareza. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa, que já nos recebeu várias vezes e que nos ajudou muito e ajuda sempre, né? Quando eu tive a oportunidade de estar aqui essa semana na Rede Vida, e eu subi para saber se o pessoal estava aqui ainda. E agradeço a vocês o convite da gente estar aqui hoje, e principalmente que hoje a gente está recebendo a Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira de Belém do Pará. Isso, que ela proteja. E a representante do Conselho Nacional de Saúde é a professora Valquíria, uma pessoa empenhadíssima nas causas sociais, e que originou toda essa proposta, junto com uma equipe, obviamente, mas ela é uma guerreira. Então, assim, a gente está mais feliz ainda porque estamos sob a proteção de todos aqui dessa casa, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, e também Nossa Senhora da Nazaré. É uma alegria imensa, gente. Que a Virgem Maria possa proteger todos nós. Amém, você falou, amém. Desculpa falar você, mas sim, por conta, a gente já se falou pelo WhatsApp, criamos um elo, já começamos, não é verdade? Muito, não é? Então, essa casa realmente, a Rádio Catedral, é acolhedora. Né? A gente observa que outros meios de comunicação dificilmente usariam um espaço como um programa inteiro para que a gente falasse sobre a demência, que é um assunto muito importante, mas que, às vezes, por questões comerciais, talvez, outras questões, outras mídias não trazem à tona o que a gente precisa trazer. Eu sou uma pessoa que vivo a demência diariamente, eu lhe contei, eu falo aqui no ar, né, sem esconder de ninguém, não é nenhuma vergonha, inclusive, né, é através da divulgação que a gente pode ajudar as outras pessoas. E quando eu comecei a conviver com essa doença, o que mais me faltou foi informação. Como jornalista, eu fui buscar essa informação. Mas nem todas as pessoas têm essa possibilidade de buscar a informação. Saber onde encontrar tais informações. Porque é um assunto que parece tabu, as pessoas não comentam, mas é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. A minha mãe entrou no hospital em 2017 com uma gripe forte, que evoluiu para uma insuficiência respiratória, e a partir daí ela teve que fazer uma traqueostomia, que teve um AVC, e o resultado foi a demência. Ela, um dia antes de entrar no hospital, ela foi ao banco, fazia conta, muito melhor do que eu, inclusive. Geria a própria vida e administrava a casa. Demorou a procurar um serviço de saúde com a gripe forte e o resultado foi esse. A única coisa que eu poderia fazer naquele momento como filho era implorar para que ela fosse ao médico. A teimosia a impediu de procurar mais cedo. O resultado foi esse. Desde 2017, eu tenho esse contato com a demência. Eu gostaria muito, Eliana, para a gente começar o nosso programa, que você contasse a sua experiência com a demência. Como ela chegou à sua vida e que fez você integrar essa associação que é tão importante, uma associação que a gente vai falar sobre o legado dessa associação, sobre o cotidiano, sobre o que essa associação tem feito em prol
das famílias e das pessoas com demência. Eu vou para um primeiro bloco, que agora são 11h20, primeiro bloco de comerciais, e já nós voltamos. Eu queria muito que você contasse a sua experiência, porque do outro lado do rádio, alguém pode estar passando pelo mesmo problema. Quando eu conto aqui a minha experiência, é para que você que está do outro lado saiba que não está sozinho. A gente vive o mesmo problema, a mesma dificuldade, e a gente tem que se ajudar. Porque o governo não nos ajuda. O poder público não é sensível à questão da demência, à questão do Alzheimer. Para você ter uma noção, você tem direito, você que tem Alzheimer, a família de quem tem Alzheimer, tem direito, inclusive, à isenção do imposto de renda. Cai como alienação mental. Aí são várias interpretações, é um caminho longo para você conseguir essa isenção, porque eles fazem de tudo para não cumprir a lei. Você tem que ir às suas fontes pagadoras, é o INSS, é uma previdência privada que você pagou e agora recebe, você tem que ir à Receita Federal, né, entrar com um processo para isenção do imposto de renda, mas muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos, o que é muito importante. A gente vai falar sobre isso aqui e vai falar também de uma votação que está acontecendo na internet e que pode criar mecanismos para humanizar essa doença, que é terrível, minha gente, não é fácil não. O dia a dia, o cotidiano é difícil. 11h22, vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Eu conto muito com a sua audiência, conto com a sua participação. Pelo WhatsApp, você pode nos contar, né, se está passando por um problema semelhante, né, se conhece alguém que esteja passando, como é que é isso, que tipo de informação você precisa. Então, mande a sua mensagem. Nós falamos no primeiro bloco, estamos recebendo aqui a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a Eliana Faria. Eliana, então me conta a sua experiência com o Alzheimer, com a demência. Então, Rodrigo, antes de falar qualquer coisa da minha vida em relação a como eu cheguei até a Brás, vou falar só o quantitativo da doença que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Somos, 1.200.000 pessoas vivendo com demência. 2.800.000 vivendo com TCL. TCL é transtorno cognitivo leve. E 1.960.000 sem diagnóstico. Quase 70%. Quer dizer, é um absurdo o que a gente está vivendo, porque a grande maioria precisa do SUS. E a demanda é enorme, então não há vaga para atendimento, né? É uma doença degenerativa que não espera, sim, né? E sim, a gente tem que sempre... Não tem cura. Não tem cura. Tem tratamento, exato, mas ela não tem cura. Mas você retardando o diagnóstico, retarda, inclusive, o tratamento e acaba agravando ainda mais, né? Exatamente. E se contarmos que o Brasil é um dos países com maior índice de envelhecimento populacional, e ainda não oficializou o seu plano de demência, como você começou a falar. A gente vai falar muito sobre isso. O Plano Nacional de Demência, de modo a se juntar aos 7 países da América Latina que já implementaram esse plano. Então, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, como eu falei da professora Valquíria, todas as diretrizes e propostas elaboradas pela Brás foram aprovadas. A gente vai chegar uma a uma para que a gente possa entender, né? Mas primeiro me conta como foi o seu primeiro contato com essa doença, o que aconteceu na sua família para você se interessar por essa causa, abraçar essa associação. Então, vou fazer 29 anos de Brás, né? E a gente faz um rodízio entre a diretoria, entre os amigos, na presidência, né? Então, a minha mãe teve a doença, iniciou a doença aos 53 anos. Muito jovem. Muito jovem, e faleceu com 89 anos. Então, assim, a doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, minha mãe sobreviveu e ficou muito bem durante muitos anos. Ela não morava aqui no Rio, ela morava no interior, eu sou de origem do interior do estado, e ela ficava mais com a minha irmã, do interior do estado, foi Campos dos Goytacazes. Eu sou do interior, sou de São Fidélis. Também no norte do estado. Norte do estado. E minha irmã cuidou da minha mãe muitos anos, né, eu diria, até que ela adoeceu. Isso é muito comum, Rodrigo.
o cuidador adoecer e pode falecer antes do paciente, né, da pessoa acometida pela doença. Então, a gente precisa se cuidar, né? Quando a gente conversou um pouquinho ontem, a gente já falou um pouco nisso, porque se a gente não se cuida, a gente pode ir antes da pessoa acometida. Isso é muito importante a gente falar, porque tem o tratamento farmacológico, tem as medicações que suavizam a evolução da doença, como tem o tratamento não farmacológico, que são atividades com profissionais da área de saúde que trabalham com estimulação cognitiva, que é uma maravilha. Você pode retardar a evolução da doença com medicações e com esse tipo de tratamento, desde que o paciente consiga absorver toda essa gama de profissionais que trabalham com esse tipo de atividades, né? Helena, você falou então, você já adiantou que 7 países da América Latina já implementaram esse plano de enfrentamento à demência. Sim. Por que o Brasil ainda não tem esse plano e de que forma ele pode dar mais qualidade de vida às pessoas com demência e aos seus familiares? Boa pergunta. Por quê? Nós envelhecemos, vamos partir para o envelhecimento. Nós envelhecemos e não estamos preparados para isso, né? Como dizem os médicos, nossos amigos que trabalham conosco, o SUS tem políticas maravilhosas, ou são mal implementadas, ou não são implementadas, né? Então, a partir dessa primeira conferência de saúde, originou a 17ª conferência, que foi em Brasília na semana passada, e foram organizadas, digamos assim, 3 propostas que poderão ser transformadas em políticas públicas que a gente precisa com urgência. Nós temos, então, 3 propostas. 3 Eu vou propostas a cada uma, quero que você explique, por favor, cada uma. Uhum. Anos de cuidado contabilizados para aposentadoria, né? Essa é a primeira proposta. Isso. Então, o que significa, a gente pode dizer aí, aquela pessoa que trabalhava, ganhava muito bem, né, e deixou de trabalhar e cuidou anos a fio. A gente tem vários associados assim. Então, essa pessoa que parou de trabalhar e acabou não se preocupando, porque o desespero era grande em cuidar daquela pessoa que ela amava, ela acabou não pagando o INSS e por aí vai. Então, essa política vai dar a essa pessoa, que é o cuidador familiar, uma aposentadoria. Isso outros países já têm, né, essa condição. Assim como tem estados que têm um cuidador do governo, que possa ir à sua casa cuidar da sua mãe. Entendeu? Isso a gente precisa ter com urgência. Isso vai facilitar muito a vida da família. Muitas vezes, né, Eliana, a pessoa deixa a sua atividade econômica, né, sai da população economicamente ativa, fica em casa para cuidar do seu ente querido e perde as suas fontes de sustento. Sim. Fica sem sustento nenhum. Sim. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de colocar sempre no meu exemplo, porque eu trazendo para minha experiência, eu tenho mais capacidade de passar o que é uma vivência desse tipo de doença com vocês. Eu trabalhava há 17 anos numa outra emissora. Eu tive que pedir demissão dessa emissora, tive que largar o meu apartamento, voltar a morar com a minha mãe, né? A gente morava sempre, a gente sempre morou no mesmo prédio, mas eu no segundo andar, ela na cobertura. Então, eu tive que voltar a morar com ela e largar 17 anos numa outra emissora para cuidar dela. E hoje eu só estou trabalhando porque a Rádio Catedral é uma rádio especial. Porque a pessoa da Fátima Lima, eu vou até... Peço desculpas. Há quase um ano, no próximo dia 18, eu estou completando aqui um ano na Rádio Catedral. Eu vim aqui, à Rádio Catedral, para agradecer por ter lembrado do meu nome e dizer que eu não poderia aceitar pelo momento de vida que eu passo. A Fátima Lima me acolheu, falou que o programa, eu poderia produzir o programa de casa e vim aqui e apresentava. Como eu moro aqui de uma rua ao lado, foi a minha chance. Então, eu sou muito grato à Rádio Catedral.
Eu peço desculpas pela rima. Sou muito grato. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade e ficam fora do mercado de trabalho, não têm a fonte de sustento. Por isso, é tão importante esse ponto que vocês tocaram, essa proposta que vocês estão levando, né, para uma votação pública. A gente vai falar já já do site que as pessoas podem votar. Então, essa é a primeira proposta. A segunda proposta, diagnóstico da demência em tempo oportuno. Ou seja, você está percebendo que aquela pessoa que você ama está esquecida, assim, mas o esquecimento, ela está prejudicando a vida dela e a de terceiros, precisa levar ao médico. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento vai fazer efeito, melhor a qualidade de vida para aquela pessoa e para a família também. E como é difícil fazer um exame que deveria ser simples, né? A tomografia computadorizada na rede pública. Como é difícil, é uma verdadeira peregrinação para a pessoa doente, a pessoa, né, desesperada, né, querendo um diagnóstico para querer se curar e ainda tentar esbarrar na burocracia do poder público para fazer uma tomografia computadorizada que deveria ser direito de todo mundo. Mas eu vou até falar aqui que eu acho que é uma referência que a gente não pode deixar de dizer. Existe a imagem solidária em Botafogo, ao lado do Colégio Santo Inácio. Ali você pode fazer a tomografia e outros exames desse paciente, porque eu fiz da minha mãe ali, e você paga um preço bem acessível. É um projeto solidário do Dr. Romeu Tuma, que desenvolveu todo aquele projeto ali, muito bacana, tá? Eu acho que vale a pena. Eu quero que depois você me deixe... pelo SUS é difícil. Eu quero que você depois me deixe o endereço, né, para que eu possa compartilhar com os nossos ouvintes através da nossa central de atendimento. Então, esse o segundo ponto da proposta. O terceiro ponto, redução de riscos das demências. É o trabalho preventivo. Exatamente. E o quê? O que a gente pode dizer? Uma vida regrada, uma boa alimentação, uma dieta livre de excesso de sal, de açúcar, a dieta do Mediterrâneo, que a gente costuma falar, os médicos costumam falar, a base de peixe, muito exercício físico e sedentarismo, jamais. Isso não só para Alzheimer, mas qualquer outro tipo de doença, né? As pessoas se aposentam, às vezes jovens, e ficam entregues a uma televisão dia e noite. Não, trabalhem o cérebro. O cérebro não é para ficar parado, ele precisa produzir. Isso é uma questão, assim, elementar nessa situação das propostas. Muito bacana. Eliana, eu iniciei o programa dizendo que todos nós podemos participar dessa luta para dar mais essa qualidade de vida a quem tem demência e aos seus familiares. Neste momento acontece uma votação na internet, na plataforma Brasil Participativo, e essa votação será concluída no próximo domingo, às 10 da noite. Me explica como é que é essa votação. Você que está acompanhando o Em Dia com a Notícia e puder participar, cns.febras.org.br. Então, www.17cns.febras.org.br. Me explica como é que é essa votação. Então, esse link você vai precisar, para você votar, você tem que ter logado, tem que estar logado no portal.org.br. Se não tiver o portal, se você não tiver acesso, porque é o portal do governo. É o portal do governo federal, onde você tem todas as suas informações ali reunidas. Exatamente. Né, INSS, vacinação. Tem tudo ali. É um pouco difícil para quem ainda precisa criar, mas é uma coisa legal, é uma coisa correta, é difícil, mas não é impossível para criar. E é importantíssimo também para te dar cidadania. Né, para você ter contato com os seus direitos. Isso. E você tendo o portal, você salva a sua senha, e aí nós temos os 3 links com a proposta. Basta você clicar no link das 3 propostas que estão no Instagram, da Braz Rio de Janeiro, da Braz São Paulo, da Braz Alzheimer, da Febras. Basta você clicar no link das propostas, que é mais fácil.
ou entrar pelo cns.febras.org.br, onde estão disponíveis. É facílimo essa votação pelos links. Eu preferi por assim. Eu votei então é ontem. mais fácil. Eu tô mandando. Agora, em todas as redes da Brás, tem as informações direitinho. E eu peço muito a você que vote, porque as entidades, na verdade, que a Febras é a organização de todas as associações de Alzheimer no Brasil. Entra a BAS, a PRAS, Instituto Não Me Esqueça e outros, né? Então, todos estão unidos na mesma causa. Agora, nós não conseguiremos se não tivermos o apoio da população. Eu posso não pegar mais essas benfeitorias, né? Mas eu tenho que pensar na minha neta, eu tenho que pensar no outro que precisa disso. Tem muita gente que não tem condição de passar por essas situações todas e, às vezes, tem um tratamento, tem um cuidado que deixa a desejar, porque não tem condição financeira. A gente precisa... Não tem nem informação. A gente precisa que o governo olhe por essas pessoas. É muito triste, porque a gente vê o contrário, né? Quando a pessoa tem condição financeira e pode dar àquela pessoa acometida pela doença tudo que puder, é uma coisa assim que te gratifica. Mas quando você vê que a grande maioria não tem, é muito sofrido, é triste. A gente acompanha vários casos, a gente faz visita domiciliar, pelo menos fazíamos antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente ainda não voltou a fazer. E a gente faz, Rodrigo, curso para capacitação dos profissionais que querem entrar no mercado de trabalho. Desde antes da pandemia, a gente através parou. Da associação. A gente parou. E aqui, nessa sala, a gente fez uma matéria antes do curso e nós tivemos muitos alunos, porque o curso é pago. A gente faz para ter receita para a associação, entendeu? Perfeito. Então, nós tivemos muitos alunos por conta dessas matérias que nós já fizemos aqui no passado. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar mais da Brás. Deixa eu só saber o que esse povo amigo, esse povo de Deus está falando com a gente. Está aqui, bom dia, não quero me identificar porque minha mãe está escutando. Faz 6 meses que a médica disse que ela está com demência. Precisei sair do trabalho e não estou gostando da geriatra. Ela só fez os exames do ambulatório, ficou com raiva porque procuramos um neuro que solicitou a ressonância magnética com espectrometria. Não é espectropsia. Está aqui. Me sinto sozinha e sem meios para procurar um emprego e manter o meu sustento. Entrou com 2 remédios aqui, deve ser um eu conheço, né? O EPES eu conheço. Agora o Manelá eu não conheço. Esse exame é importante para o diagnóstico. Tem um profissional que possa me indicar? Me passa o link para essa votação. Está aqui essa pessoa falando com a gente, né? Tem um profissional que possa indicá-la? Eu vou pedir, né, a Dalva depois para me dar o seu número e eu ponho em contato com a Eliana, se a Eliana permitir assim, tá bom? Obrigado, então, pelo carinho da sua mensagem, obrigado, né, por trazer também a sua dificuldade aqui para a gente. 11h41, tá aqui, tem mensagem de voz, vamos ouvir? Bom dia, meu nome é Sandra Rocha, do Maracanã. Ô, Sandra, bom dia. E há uma instituição que chama Bibi, que ela tem umas sessões de memória, onde uma psicóloga faz um trabalho muito legal e para memória, né? Então, esse da Tijuca fica na rua General Espírito Santo Cardoso, 514. Há outras casas Bibi em Botafogo, não sei se existem outras. Então, é muito legal você também procurar fazer esses trabalhos, eles dão trabalhos para a gente, para casa, enfim, é muito interessante. Então, muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigado, Sandra, pelo carinho da sua mensagem. Está aqui a Ivana falando com a gente assim também. Bom dia, boa tarde, na verdade, ela falou. Rodrigo, me emocionei com você, eu venci essa situação. Eu também sou muito grato à Rádio Catedral, pois o meu marido ficou 6 anos acamado, a rádio foi o meu remédio.
Acordei com o meu marido doente, sem andar, com uma demência sem explicação. Com 3 filhos, um de 5 anos, desculpa, me perdoe, uma de 13 e uma de 15. Parei tudo, ficamos sem recurso financeiro. Nos unimos e, com muita luta e fé, seguimos adiante. Foi muito doloroso, mas ainda hoje sinto que temos sequela desse momento. Meu marido faleceu, mas fizemos de tudo por ele e para ele. A família adoece junto com o paciente. Oi, Ivana, querida, um beijo para você, obrigado, meu carinho, meu respeito, minha admiração a toda a sua família. 11h43, vamos então ao segundo intervalo e já voltamos falando desse tema muito importante. Sônia Regina falando com a gente. Bom dia, Rodrigo. Com muito prazer escutei o seu lindo testemunho sobre sua vida pessoal e sobre a sua mãezinha. Parabenizo a nossa querida e incansável Eliana Faria, presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que luta bravamente para a divulgação dessa doença, transmitindo importantes orientações para a qualidade de vida dos portadores e cuidadores familiares. Com muito orgulho participo da ABRAS, que tanto nos ajuda, e parabenizo a Rádio Catedral pelo espaço quanto à abordagem deste importante tema. Não esqueçamos de... Cadê que eu perdi aqui? Não esqueçamos de ajudar votando nas propostas. Obrigada, beijos, Sônia Regina. Sônia, obrigado pelo carinho das suas palavras, obrigado pela sua participação aqui com a gente também. Então, Eliana, me conta um pouco mais da ABRAS. Sônia faz parte do nosso grupo, é uma querida, Sônia Regina, cuida da mãe dela também. Então, a ABRAS é uma associação, né, sem fins lucrativos, e as pessoas assim não entendem, Rodrigo, quando a gente diz sem fins lucrativos, mas a gente precisa gerar receita, né? Então, por exemplo, quando agora a gente não tem mais o apoio da universidade, que antigamente a gente tinha a parceria da Universidade Federal Fluminense, mas aconteceram umas coisas, a gente não tem mais essa parceria. E aí a gente está buscando o local, seja governamental, seja particular. Quando a gente vai solicitar o espaço do governo, não pode cobrar. Não podemos, mas como que nós vamos sobreviver? De quê? Então, esse grupo que a Sônia faz parte nos ajuda muito, não só esse grupo, como outros. Com a pandemia, a gente deixou de gerar receita, porque a gente fazia o curso de cuidadores e curso de estimulação cognitiva em nossa sede. A nossa sede administrativa é em Niterói. Foi um espaço que a gente conseguiu, que assim, coisa de Deus, porque foi tudo doado. Seja lá, você vai encontrar uma empresa linda, maravilhosa, mas foi tudo doado pelos nossos Deus amigos. Deus é bom o tempo todo, né, Eliana? Associados, graças a Deus. Nossos amigos associados, empresas. Então, assim, a gente está sobrevivendo graças ao apoio desses grupos, dessas pessoas, né, que além de ter que ter o recurso para cuidar do seu ente querido, ainda sempre reserva um recurso, né, um dinheirinho para nos ajudar. Então você, né, vai lá no site da ABRAS, né, a ABRAS com Z, não é isso? Isso. Em todo, por exemplo, no Brasil a gente tem 24 estados que compõem a ABRAS, né? Então a ABRAS, só colocar a sigla do estado. Por exemplo, nós temos o YouTube, que precisa ser, a gente precisa que as pessoas se cadastrem no canal, porque a partir desse número, gerando mais de 1.000 inscritos, o canal vai passar a ser monetizado, né? E a gente ainda gera uma receita. E vai gerar receita. E o canal tá lindo. Eu sou suspeita para falar, porque é um grande amigo que nos ajuda, que é o Felipe Dalbello e o José Moita. Ambos são voluntários da ABRAS, né? E o canal tá lindo, com lives maravilhosas. Eu peço encarecidamente que passem lá, porque essa pergunta que essa ouvinte te fez, em relação ao medicamento, tem lives de profissionais maravilhosos, porque a gente trabalha com o Brasil todo. Doutor Adriano da Bahia, doutora Vilma Câmara do Rio de Janeiro, doutora Selene de São Paulo, e por aí vai. É o que eu falei no início, a gente precisa muito de informação. Sim, sim. Né? Deixa eu saber o que a Márcia está falando aqui. A Márcia faz tempo que não participa do nosso programa. Que prazer ver a sua mensagem, Márcia. Márcia falando o seguinte: bom dia, Rodrigo, quanto mais eu, Márcia Valéria, te ouço, mais te admiro. Obrigado, querida. Que ser humano maravilhoso que você é, meu amigo. Obrigado. Eu não mereço, mas agradeço muito. Parabéns por ser esse filho carinhoso com a sua mãe. Saudações tricolores, né?
Obrigado, querida Márcia. Obrigado por voltar ao nosso programa. Estava sentindo falta das suas mensagens, tá? Um beijo, então, enorme no seu coração. Está aqui a Maria José falando com a gente. Bom dia. Tenho um filho que ficou tetraplégico há 22 anos. Tive que me aposentar do serviço público antes do tempo, com 60 anos, para cuidar dele. Cuido sozinha e acho um absurdo ainda ter que pagar imposto de renda e não poder pagar uma cuidadora para me ajudar. É a Maria José de São Gonçalo. É realmente um absurdo. É por isso, às vezes eu falo aqui de política, aí alguém vem falar, você é direita, você é esquerda, você é centro de não sei o quê, não sei o que. Eu não sou nada disso. Sim. Eu não acredito nessa política partidária, eu não acredito nesses políticos que estão aí, mas aí é uma outra situação, né? É uma orientação que eu tenho, né? Uhum. Mas eu acho que em vez da gente adorar político, a gente deve adorar Deus, né? E lutar pelos nossos direitos. Um desses direitos é o direito que a gente tem a oportunidade agora de votar, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida diante da demência. Então, vamos concentrar a nossa energia em prol dessa qualidade de vida, não só das pessoas que estão passando pela demência, como qualquer tipo de doença, porque a doença não tem aviso prévio. A gente não sabe que horas ela vai bater na nossa porta. Sim. E pode ter certeza, a pessoa que defende político, a pessoa que defende esse tipo de coisa, não vai ter o respaldo que tanto precisa governamental, porque quando a Eliana fala aqui que nós não temos um plano de enfrentamento à demência, falta vontade política. É isso que falta. Um político faz quando está no seu mandato, mas não dá continuidade porque o outro que vem não foi ele que fez, então ele não vai dar continuidade. É triste isso, é desumano, né, quando isso acontece. Deixa eu saber mais o que o nosso povo está falando. Bom dia, Rodrigo e Eliana. Rosemary do Pechincha. Desde janeiro estou cuidando da minha mãe. Depois de ficar internada por 10 dias, teve alta e está em quadro de início de Alzheimer. Minha mãe sempre foi ativa em seus afazeres e cuidava de suas finanças. Hoje não sabe o dia da semana e nem anda direito. Mas, graças a Deus, tem todos os cuidados deste momento. Eu e toda a família cuidando e dando o melhor a ela. Estou sem poder trabalhar, cuidando da minha mãe, e essas informações estão me ajudando muito. E votarei sim. Muito obrigado. Rosemary, obrigado pela sua mensagem, pelo seu testemunho. Tem mensagem de voz? Vamos ouvir? Oi, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Eu conheço, né, uma irmã, eu tenho uma irmã da minha comunidade, que ela cuida da mãezinha dela, né? Tá já no grau 3, e é muito difícil, tá muito difícil para ela, realmente, tudo para ela alcançar, tem muitas dificuldades, é muita luta. Temos que rezar realmente para esses governos, né? Tomar uma posição e olhar para essas famílias que precisam de muita ajuda, de muito amor, né? E parabéns para todos aqueles que conseguem cuidar dos seus entes queridos, né? Para você que cuida da sua mãe, para essa minha irmã que cuida da mãezinha dela, com muita dificuldade, é muito difícil, mas está lá, firme e forte como uma rocha. Que Deus abençoe a cada um desses cuidadores e abençoe esses irmãos e irmãs. Amém. Obrigado pelo carinho. Sou Marlene, de Santa Cruz da Serra, comunidade São Francisco, da paróquia Santa Cruz. Ô Marlene, querida, um beijo para você. Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na nossa querida Baixada Fluminense. Tá aqui a Maria Silvânia falando com a gente. Bom dia, meus amigos Rodrigo, Silvio, Júnior e Eliana Faria. Sei o que essa doença conheci quando minha mãe teve Alzheimer em 2004, diagnosticada e faleceu em 2007. A gente lamenta muito sua perda. E falo que verdadeiramente é se doar. E ainda assim, minha mãe é quem mais fez por mim e por minhas irmãs. E, em primeiro lugar, é dar seu amor. Sou muito grato a Deus por tudo. Parabéns, Rodrigo. É cumprir o 4º mandamento da lei de Deus. Que Deus abençoe sempre todos vocês, né, todos os filhos que cuidam de seus pais com amor. Um final de semana de bênçãos e de paz para todos nós, família Catedral, Maria Silvânia de Realengo. Maria Silvânia, um beijo para você, obrigado pelo carinho. Ô, Eliana, vamos falar então mais uma vez o site para que as pessoas possam votar? Vamos, e eu gostaria de te dizer o seguinte, o trabalho todo da Abraz é voluntário.
né, do familiar, do profissional de saúde, do médico, de uma maneira geral, todos são voluntários. E se então, eu puder ajudar em alguma forma, conte comigo. Isso, e vamos fazer agora em agosto, no dia 13 de agosto, a Braz Rio de Janeiro está completando 29 anos, dos quais eu estou há 28. Né? Então, eu entrei pela minha mãe, pela causa da minha mãe. Né? Então, eu peço encarecidamente a todos que votem. Por favor, que votem, né? Que votem. Não, eu estou engasgada. Emocionada, né? Votem nessas propostas, porque a gente está se matando, eu, a Valquíria, a doutora Vilma, a doutora São Selene. Muitas pessoas se doando. São muitas pessoas, o doutor Rodrigo Schutz, que é o nosso presidente nacional, porque a causa não é nossa, é da sociedade. Perfeito. Não é? Então, a gente precisa mobilizar essas pessoas. Então, o que a gente está fazendo? Através das nossas redes sociais, através aqui do seu programa. Foi uma alegria te conhecer. Né? Alegria toda minha. Isso, a doença nos sensibiliza. Eu me emocionei com a sua emoção também, e era assim, eu chorava o tempo inteiro com a minha mãe, lá vem a Eliana chorando já. Mas é isso, a doença faz a gente ficar assim, e a gente precisa mudar a realidade desse país. Como? Transformando essas propostas em políticas públicas. Efetivas. Que então, nenhum tipo de governo... Elas têm que entrar no orçamento do ano que vem, agora. Isso. Para ano que vem, entendeu? E que a gente possa, principalmente também, conseguindo a aprovação dessas propostas, e vem a regulamentação da profissão do cuidador. Quantos cuidadores nós somos? Eu acho que 11 milhões no Porque país. Dessa forma, né, uma política efetiva, nenhum governo vai poder mudar. Sim. Vai ser obrigação. Sim. E se não cumprir, lei para eles. Fiscalização e lei contra eles. Eliana, muito obrigado. Deixa eu aqui repetir. Obrigada a você. www.17cns.febras.org.br. Vou deixar na nossa central de atendimento, 3231-3560. Fale lá com os nossos queridos amigos, né, que estão lá de braços abertos para atender. Nosso tempo, infelizmente, é cruel e ingrato. Acabou. Mas, Eliana, obrigado. Volte mais vezes ao nosso programa. Grande beijo a todos. Gente amiga, até amanhã, 11h05, se Deus quiser, Ele há de querer. Em Dia com a Notícia volta amanhã.